A paz do Senhor para todos. Estamos novamente aqui pelo www.euqueromaiigreja.com, pelo sinceros.com.br, pelo Google+, pelo YouTube. Entendeu? Só falta agora a gente conseguir invadir o radar para a gente poder aparecer no céu, transmissão nas nuvens. Mas mas agora nós estamos novamente reunidos em Cristo Jesus, com esse homem de Deus que está aqui conosco, Dr. José Renato Pedrosa. E eu peço agora para que os irmãos abaixem vossas cabeças, liguem os pensamentos ao céu. Eu vou pedir para que a Carlinha, tá aí, guerreira, sempre com a gente, ela puder fazer uma oração para iniciar esse encontro, esse encontro. Logo após, a palavra já vai estar com o Dr. José Renato Pedrosa. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, agradecemos por estarmos mais nesse encontro para os estudos com o Dr. José Renato Pedrosa. Seja bastante proveitoso para todos nós e posteriormente para aqueles que assistiram ao vídeo. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos e a presença dos irmãos aqui nos ajudando a realizar este programa para que seja de honra e glória ao nome do Senhor e para trazer informações, né, levar a verdade àqueles que estão distantes, né, do conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo, estudando, falando alguma coisa da palavra de Deus, e depois nós vamos entrar no assunto direto, que hoje eu queria fazer um estudo aqui com os irmãos bem rápido sobre o Sermão da Montanha. É uma das partes mais lindas da Bíblia que nós temos, e foi que ele por si só fala para todo mundo, que é o próprio Jesus nos ensinando, né? Então eu às vezes fico analisando como, vamos falar assim, na forma de um homem tão bom, tão perfeito, tão honesto, tão íntegro, como veio Jesus, chegou há 2000 anos atrás nessa terra, com um propósito já enviado por Deus, para ser o Messias, para ser o Salvador, para trazer paz, para trazer verdade a essa terra, para trazer luz. E ele veio e cumpriu tudo isso de uma forma assim, tão bonita, tão humilde, tão espontânea, tão natural. Ele não chegou dizendo, olha, eu sou o Messias, não. E ele foi fazendo o trabalho dele e em pouco tempo as pessoas foram conhecendo, né? Ele chegou mesmo a perguntar, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu é um dos profetas. O próprio povo, os discípulos ainda não conheciam Jesus. Então ele não chegou com aquela faixa, com aquele marketing todo, eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu sou o melhor homem do mundo, eu vim trazer. Ele chegou naquele estilo, vamos dizer assim, bem mineiro, bem simples, foi comendo pela beirada, foi em 3 anos, irmãos, ele fez um ministério que mudou a vida do mundo, antes e depois de Cristo, e ele nunca saiu de Jerusalém. O apóstolo Paulo já teve, assim, um tempo que ele conseguia viajar, pegava navios, ia para um lado, ia para o outro, para a Europa, viajou ali a Europa toda. Então fez um negócio muito bacana. Adrian, aqui entrou um amigo nosso, o Renato Brasil, é um médico anestesista, tem como se mandar um link para ele? Sim, doutor. Para ele entrar no ar, eu vi que ele entrou aqui agora, né? Então, esse Jesus foi assim... Qual que é o Skype dele, doutor? Deixa eu ver aqui. O senhor passa para mim que eu passo. Deixa eu passar aqui. Irmão, só desculpa interromper, que é mais um atalaia que a gente está trazendo aqui para a gente. Deixa eu só... Renato Brasil, o nome dele, né? Agora, deixa eu ver o Skype dele, como é que é. Manda o Skype dele que a gente manda o link para ele agora.
Ele está identificado aqui com Renato Brasil. Eu vou Deixa eu falar. ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Deixa eu entrar aqui um pouquinho com ele, que eu já estou falando aqui com ele. Aqui está identificado como Renato Brasil, né? Deixa eu falar aqui. Deixa eu só botar aqui, não sei se saiu. Se não der, depois eu falo com ele. Só vou escrever aqui. De que cidade que ele é, doutor? Aqui do Rio. Aqui do Rio. Renato Viana, Brasil, de Angra dos Reis. Tentei mandar um link para ele. Já achei ele, já. Tá. Pensando que é, rapaz, que é ninja. É só botar aqui. Desculpa interromper. Imagina, doutor. A casa é nossa. Doutor, o senhor chegou no finalzinho da reunião, eu queria que o senhor tivesse pego ela toda. É que eu fui levar minha filha lá na Tijuca, né? Mas quando eu cheguei, já vi que estava. Eu liguei o notebook e vi que estava encerrando. Mas que bom que foi boa, né? Deixa eu sair aqui do Skype agora, senão fica perturbando. Vou sair do Skype. Tá? Então, irmão, deixa eu só falar aqui um pouquinho, né? Deixa o ar que eu falar aqui um pouquinho, até com o pessoal que está aqui no Hangout agora, da reunião que foi anterior, né? Traz aí alguma informação para a gente. Eu mandei, doutor, o link do vídeo agora há pouco que a gente gravou. Sim. E no finalzinho a gente sempre entra ao vivo e faz um resumo, né, do que aconteceu. A gente estava discutindo, eu queria muito a presença do senhor, do Joanã, do Elon, do Carlos, né, que estava lá, não entrou também, para a gente poder discutir algumas coisas importantes como a grade de programação. Por exemplo, quinta-feira, 19h30, toda quinta-feira vai ter transmissão ao vivo, direto de Vitória, do Espírito Santo, lá o Salão de Festas do Dr. Cláudio Guerra. E os irmãos que são do Eu Quero Uma Igreja, o Dr. Cláudio Guerra já abriu para que os irmãos do Espírito Santo possam ir toda quinta-feira lá congregar com ele. E também o programa de quarta-feira do Joanã, 21 horas. Daí nós tínhamos que ver com o senhor. Deixa eu colocar no mudo aqui já, que é o microfone. Nós tínhamos que ver com o senhor para a gente ver como que a gente faz, que o Joanã tem um programa quinta-feira, 21 horas, um estudo bíblico. Faz a noite toda, fica com ele lá, irmão. E eu estou cansado essa semana, eu tenho cirurgia todos os dias, então é uma barra pesada, né? Então, eu estava aqui segurando todas as noites para não deixar ficar fora do ar. Teve aquele momento que começou a declinar e, graças a Deus, a gente conseguiu. Mas eu quero que os irmãos voltem a participar. É desejo meu, é nosso. O declínio que aconteceu, doutor, foi por conta do Google+, né, que nos bloqueou 15 dias. Né? Mas que, graças a Deus, o programa não saiu do ar, nós continuamos. Voltamos, eles nos devolveram o canal. Devolveram o canal com todos os inscritos e agora está tudo normal. É um tempo que a gente sempre acaba passando, né? E eu fico feliz deles estarem voltando, Joanão, pessoal, então, à noite... Não, doutor, eles estão, na verdade, para falar bem a verdade, se for analisar assim, no contexto geral, ninguém saiu, porque quem saiu nunca entrou. Então, mas está tudo muito bom. O Joanã continuou com o estudo dele. Deixa eu aproveitar e falar para o senhor, já que o senhor não estava na reunião. O que aconteceu foi o seguinte, que eu estava explicando para os irmãos da reunião. Quarta-feira passada a gente teve um desencontro. Como o Dr. Cláudio Guerra ia dar um estudo, né, que foi muito proveitoso, muito edificante, na quarta-feira, no seu horário de programa, ele foi aberto uma sala, porque o Carlos ele usa o meu nome ali, ó, pode ver, o Carlos está com o meu nome ali, com a minha conta. E acontece um milagre aqui, porque nós temos IP diferente, então ele pode entrar e eu posso entrar também. Aí ele abriu uma sala com o meu nome lá para o senhor e o Cláudio Guerra, quarta-feira passada. E eu abri uma sala aqui pro Joanã. Aí eu fiquei com o Joanã sozinho e todo o povo foi lá assistir e prestigiar o doutor Cláudio Guerra e o senhor. Quer dizer, lotou lá e deixaram o Joanã sozinho. Então o que acontece? Mas porque houve um desencontro. Por quê?
Porque eu havia dito para o senhor que todo dia o seu programa veio mais cedo, que era um desejo do senhor já antigo, do senhor ter um programa mais cedo. Eu tirei um programa para poder dar mais espaço para o seu programa, para ter das 9 horas até a hora que o senhor quiser. Então o seu programa tem extensão até quando o senhor aguentar aí. Né? Não, eu tento encerrar antes, irmão, mas você já pensa, e a gente sabe aquela coisa, fica tão gostosa que você fica assim, meu Deus, eu estou com pena de encerrar. E entra no assunto, vão se discutindo, então a gente não tem assim, eu pretendo encerrar 23 horas, mas a gente entra um pouco mais tarde, aí vem um assunto diferente, o irmão fala outra coisa interessante, e o programa nós deixamos fluir assim pela vontade de Deus. Nós não temos aqui hoje, nós vamos falar isso, só isso, vai falar. Então, porque chega um irmão, irmão, estou entrando pela primeira vez, eu queria perguntar uma coisa. Aí eu não tenho coragem de dizer, não pode perguntar, porque hoje não é programa de pergunta. Então, nós deixamos uma pessoa muito bem à vontade para a gente tentar mostrar que isso aqui, nós estamos dentro da casa de cada um de nós, nós estamos à vontade. Então, aqui a gente não pode botar limite um no outro, né? Então, a gente procura fazer uma coisa assim, bem caseira, vamos assim dizer. Então, aqui não tem nenhuma formalidade. Como eu interrompi agora para chamar um amigo, e, quer dizer, aí você entra, você fala. Então, o programa tem essa característica que já se tornou peculiar no nosso programa. Não é uma coisa assim que chega um cara aqui, abre a Bíblia e começa a falar, fica todo mundo ouvindo, não. Então, o que a gente fala aqui é como nós estivéssemos reunindo mesmo na casa das pessoas. Eu me sinto aqui, sentado aqui, como se estivesse sentado na mesa na casa de qualquer um dos irmãos. Então, eu procuro me sentir assim. Então, isso deixa o programa assim muito à vontade. Eu acho que fica de Deus assim. Doutor, não queria, desculpa interrompê-lo, mas é assim. Sim. Nós estamos com uma programação tão gostosa, tão recheada agora, que ela vai se aperfeiçoando, né, com o tempo. Veja, segunda-feira tem culto 18h30, tem debate 19h30 e tem o seu programa 21 horas. Terça-feira, culto 18h30, debate do Christian Post sobre as notícias da semana, 19h30, que é muito bom, e daí às 21 o seu programa. Aí quarta-feira, 18h30, um culto, 19h30, e 21 horas o programa com o Joanã. Aí o que eu queria ter conversado com o senhor na reunião? Para ver com o senhor, se o senhor começaria uma outra sala, porque tem como fazer, eu com o Carlos, porque a gente tem como abrir 2 salas, o senhor começar às 21 em outra sala, mas aí vai dividir a audiência, ou o senhor começar às 22 horas, mais tarde. Eu acho que poderia deixar o Joanã, dar uma folga aí para mim na quarta-feira. E a gente não mas eu sei que o senhor abriu para o Carlos, né? Quando o Carlos esteve na sua casa, o Carlos aqui falou para mim que o senhor abriu o leque para o senhor poder descansar qualquer dia, até porque todo dia não é fácil mesmo. E eu tenho acordado geralmente 5 horas da manhã. E eu às vezes vou dormir 2 para você encarar, às vezes 2 neurocirurgias o dia inteiro. Não é fácil, não. Aí é um trabalho árduo, grande, arriscado, né, estressante. E eu tenho que estar bem repousado para executar com responsabilidade esse compromisso. Então, não é vontade, não é questão de responsabilidade. Eu não posso chegar a encarar uma cirurgia grande dessa morrendo de sono, né? Doutor. Então, eu procuro chegar no máximo meia-noite. Mas o dia que tiver algum problema, tem um furo aqui, você pode fazer seu programa, a gente faz como todo dia. Isso aqui, graças a Deus, para mim é uma coisa assim naturalmente. Eu não programo nada, o Espírito Santo toca assim durante o dia, ou você vai falar essa semana sobre isso, alguma coisa, um assunto me vem à mente, e eu vou trabalhando aquele assunto, e chego aqui no dia, o irmão, toca no assunto, traz um assunto, então, no final fica tudo completo. Entendeu? É uma coisa assim que tem fluído assim naturalmente, o fluir do Espírito, né? Nós trazemos um terço, nós lemos, e eu estou muito feliz por isso, porque não é aquela ritualística, que toda noite uma pessoa chega aqui, um dia a gente bate papo, conversa assim, como o nome do programa é Bate-Papo com o Dr. Pedrosa, outro dia apresenta um estudo, outro dia a gente conversa aqui o tempo todo, outro dia a gente traz um assunto para discutir. É muito interessante, eu acho que isso que torna o programa agradável. Doutor,
Veja só, aí olha como tá bonito a grade. Aí quarta-feira o Joanã traz um estudo bíblico, ele tem falado sobre a igreja e a paganização. Uhum. Aí, no caso, o senhor que sabe o que o senhor pensar, o senhor fala, a gente faz. Sim. O senhor começa mais tarde, o senhor descansa. Aí quinta-feira, 18h30, tem um culto, como todo dia, no comando aí da Carla e do Denilson. 19h30, quinta-feira, agora, é o culto lá em Vitória, no Espírito Santo, com o Dr. Cláudio Guerra, que vai até às 9h. Fui lá na casa dele, rapaz, lutamos. Ah, mas isso eu não sei fazer, isso é difícil. Lá em meia hora, o filho dele é muito esperto, o Júnior, né? Aí eu conversei com ele, falei, Júnior, daqui. Ah, mas para transferir lá do terraço. Nós fizemos aquela primeira transmissão no 3G. E quando fomos ligar o 3G, não entrava no ar, nós tentando várias vezes, tiramos o 3G, aí o sinal antigo da NET milagrosamente entrou. Aí fizemos o programa, porque no dia seguinte ele já passou para GNT. Agora a GNT vai puxar um cabo da casa dele para ficar melhor lá para o terraço. Aí então a internet vai ficar melhor, que lá eles teriam que transmitir em 3G. Então aí eu disse qualidade. Eu falei com ele, ó, já que você está fazendo um programa de qualidade, eu sugeri a ele comprar uma câmera desse tipo. Para mim é uma câmera pequenininha, o Carlos viu aqui, de alta resolução, grava em HD, autofocos, então isso dá mais mobilidade, você não tem que estar mexendo o foco ou voltando, e dá uma melhor qualidade de transmissão, porque valorizando o programa dele, né? Então isso tudo, Deus vai melhorando cada dia, né? E eu vi que eu cheguei lá em Vitória. Ele falou, Pedrosa, eu quero ouvir de você e quero ouvir do pastor Leopoldino. Vocês são pessoas que têm me orientado na minha vida e eu quero saber o que vocês vão falar para mim como se fosse uma decisão de Deus para mim. Eu estou com uma igreja e eles me ofereceram uma igreja, acho de uns 80 membros, para eu pastorear uma igreja. E graças a Deus eu e o Leopoldino fomos unânimes. Eu falei, olha, você já está idoso, você tem um problema de saúde que é grave, é difícil para você, você tem que estar mais tranquilo aqui com a sua vida, não é? E aqui dentro da sua casa, o seu ministério já é conhecido no Brasil inteiro. Você vai falar numa igreja de 50, 80 pessoas, vai ficar restrito àquilo. Então vamos fazer um negócio desse daqui. E foi assim de Deus. Aí o Leopoldino chegou e concordou. Doutor, só ontem o seu programa, o Carlos sabe que eu e ele temos acesso, só ontem o seu programa foi assistido por 400 pessoas. Nossa, que bênção. Então não tem nem comparação com o sistema religioso. O seu vídeo, Pedrosa, do testemunho do senhor, do seu pai, está batendo um recorde de audiência. Eu soube de informação segura agora, recebi a confirmação hoje por e-mail, que esse seu vídeo está sendo assistido Canadá, Portugal, Espanha. São os irmãos que pegaram o seu vídeo diretamente do seu canal, baixaram e estão redistribuindo através dos canais deles lá. Entendeu? E tá batendo recorde de audiência, visualização 100% todos os dias. E doutor, isso é multiplicativo, né, Carlos? Isso é multiplicativo. Estou sabendo disso agora, irmão. A gente só faz por exemplo, 400... doutor, o senhor fez o vídeo ontem. O senhor terminou que horas ontem? Meia-noite alguma coisa? Foi quase uma hora, né? 400 pessoas. E essas 400 pessoas são pessoas que assistiram simultaneamente ali naquele momento, de madrugada. Imagina... É muita coisa. Né, hoje, amanhã, depois da manhã, vai para 1.000, vai para 5.000, vai para 10.000. Quer dizer, realmente é aquilo que o senhor fala. Isso aqui está mudando a história da Igreja de Cristo. Né? É lindo que esse trabalho que está sendo feito através da vida do senhor, através agora do Dr. Cláudio Guerra chegando, as lideranças todas que Deus tem levantado. E esse povo todo que você vê aqui, que quando cai um fica a maior luta para entrar, o Edson, o Genildo, o Gerry, o Otávio, o Renan, a Viviane. O senhor viu o culto em inglês hoje, doutor? Não. Pela primeira vez, um grupo de cristãos faz um culto em inglês pelo Hangout. O Otávio aí dos Estados Unidos, o Denilson, só em inglês. Eu não entendi absolutamente nada, mas foi muito bom. Foi bom. Eu sabia que eles estavam planejando isso. Então, para você ver como as coisinhas pequenas, coisas simples, como Deus faz. Os caras têm TV digital, tem não sei o que, aquela tecnologia toda,
e não fazem a coisa simples que gosta de Sermão da Montanha que a gente vai ler agora. Jesus leu lá no monte, cara. Não foi no anfiteatro de Roma, não foi naquele negócio, no Coliseu, não foi naquelas coisas, aquelas coisas todas que eles tinham. Lá embaixo de uma árvore, reuniu o pessoal, senta aí, ó, vamos falar umas coisas bonitas aqui para vocês. Então, o Evangelho é assim, a simplicidade do Evangelho, como ele tem um poder tão grande, rapaz. E nós fazemos aqui, a característica, aquilo que eu falei do nosso trabalho, é o amor. É o amor. E contra o amor, Satanás não tem arma. Ele se rende, ele se dobra. Não adianta a gente querer brigar, arrumar um grupo de intelectuais e vão discutir aqui. A verdade, o amor, rapaz, muda qualquer situação. Muda qualquer situação. E Satanás não tem como. Por isso que Jesus é a verdade. Por isso que ele é a vida. Por isso que ele é o caminho. Então, quando a gente faz um programa assim, voltado para as coisas de Deus, em que aqui quem tem que aparecer é a mensagem de Deus, e quando a gente põe a cara aqui, nós estamos botando a cara para apanhar, irmão. Eu ponho a cara aqui para apanhar, para receber bofetada, é para ser humilhado, é para ser agredido, mas eu quero que a mensagem chegue nas pessoas. Então, eu estava pensando hoje, de até comentar aqui com os irmãos, porque às vezes eu falo tanto, insisto nisso na vinda de Cristo, como o anticristo vai se manifestar, como a igreja vai se manifestar nesses tempos. Você sabe por quê, irmãos? Porque ninguém fala nisso aí fora. Por isso que eu falo, irmão, eu quero repetir, não importa que eu estou repetindo, mas é para ser gravado. Há 20 anos, eu não via ninguém falando que era igreja de Laodiceia. Há 20 anos eu não via nenhum programa falando que era maçonaria. Há 20 anos eu não via nenhuma pessoa dizendo que tinha pastor maçom lá dentro. A gente sabia que já tinha, mas ninguém falava. Não tocava no assunto. Então, quando nós vemos hoje, rapaz, que eu gosto de entrar às vezes no Google, na internet, um montão de jovens aí pegando esses assuntos, discernindo, discutindo, abrindo blogs, abrindo hangouts e botando assunto em discussão, não. E quando você me mostrou aquela estatística que existe 6 milhões de pessoas que estão saindo fora dessa igreja de Laodiceia, essa igreja mentirosa, que Deus teve a coragem de dizer, olha, eu amo esse meu povo, eu amo a minha igreja, mas você, igreja de Laodiceia, Deus é sincero, ele diz, eu vou te vomitar, você não presta. Então, Deus é sincero, ele não fez meio termo, não. E é assim que nós fazemos, goste ou não goste. Deus chegou à igreja de Laodiceia, eu não gosto de você. Você diz que é rico, mas você não presta. Você é pobre, você é nu, você é cego, você é desgraçado, você é miserável. E você está aí dentro dos padrões da minha igreja. É a 7ª e última igreja da minha igreja, mas você não presta. Você não deixa eu entrar dentro de você. Eu estou à porta batendo todo dia. Eis que estou à porta e bato, se abrires a porta. Porque as pessoas pregavam isso, o Akel, os meus irmãos aqui do Hangout, eles pregavam isso para a prostituta, para o ladrão, para o bêbado, para o assassino, tá vendo? Vem assassino, deixa Jesus entrar na sua vida. Mas ninguém falava que esse versículo está se dirigindo à igreja de Laodiceia. E não deixam Jesus entrar. Então, quando depois de todo esse trabalho grande que eu fiz, que você junta aquelas pedrinhas do quebra-cabeça, hoje é fácil entender, irmãos. Agora, você imagina o meu desespero. Eu, numa igreja de 3 mil membros, só eu que pensava diferente de todo mundo. E o que eu era? Esse cara é doido. Esse cara é maluco. Esse cara, não, o evangelho é esse aqui que o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos prega. E quem se rebelar contra ele, está se rebelando contra o anjo do Senhor, o anjo da igreja. Então você tinha que ouvir todas as besteiras que o cara falava, e você não podia questionar. Aqui todo mundo questiona. O cara participa aqui, se o cara não gostar, quiser ir embora, pode ir embora. Mas é liberdade, é direito das pessoas se expressarem aqui. E se manifestarem, olha, eu concordo com isso, acho que está certo, acho que não está errado. Então vão para a palavra, vão estudar, vão aprender. O dono da verdade aqui é Jesus. Então lá dentro eu tive a coragem, rapaz.
foi de Deus. Começou assim. Eu gosto sempre de contar isso para os irmãos saber, mas como começou esse ministério? Eu não sabia que era maçonaria, já era casado, pai de filho. Eu casei em 1983. Então, rapaz, foi do dia do meu casamento. Já começou a existir tanto problemas, tanta intriga, tanta coisa. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí nisso. Era para eu ter desistido do meu casamento. Falei, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não sou de recuar. Eu sei que isso vai dar problema para mim. No dia que eu estava me esperando no cartório aqui no Rio de Janeiro para casar, lá no civil, eu vim aqui para a praia, na Barra da Tijuca, desliguei o meu bip, que era aquele bip, ele tocava assim, pip, 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 se ligava para uma central, aí tirava o recado, tem uma emergência no hospital tal. Eu ligava para lá, confirmava, saía correndo. Era só isso que ele fazia, era só um bip, um aparelho compridão assim, carregava na cintura. Aí eu desliguei o bip, vim aqui para frente da praia, aqui perto onde eu moro hoje. Eu moro aqui no posto 3, eu vim aqui perto do posto 2. Parei ali na Praia da Barra, fiquei orando, eu sozinho, olhando para o mar e orando, conversando com Deus. De olho aberto, de olho fechado. Deus, eu sei que isso, eu tenho sentido, que esse casamento vai ser um problema na minha vida. E agora, na última semana, eu tenho certeza disso. Mas eu sou um homem de coragem, sou um homem de fé. Eu vou encarar. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe o que é. Eu não vou desistir. Eu fui lá e casei. No dia do casamento, na lua de mel, problemas seríssimos. E eu perseverando pela fé. Continuei, e o diabo ali... E aí eu comecei a orar, jejuar, Batista não jejuava, esse cara é doido, está jejuando. Aí eu, lá no ambulatório médico, eu estava trabalhando no serviço de missões, você não podia fazer nada de missões, era só o pastor que determinava. Ele ficava com inveja, com medo, com ciúme de alguém tomar o cargo dele. Então nós fizemos reunião todo domingo à tarde, cara, aquele sono domingo à tarde, trabalhava a semana inteira, eu ia para lá, aquelas reuniões, um calor naquela sala lá, nada, não decidia nada. Reunião. Aí eu descobri um dia que o negócio é o seguinte, quando você quiser fazer a obra de Deus, irmãos, você pega e faz. Quando você não quer fazer a obra de Deus, você marca reuniões. É reunião de manhã, reunião de tarde, reunião de noite, reunião das mulheres, reunião dos adultos, reunião das crianças, reunião dos conselheiros, reunião da tesouraria, Você marca reunião. A igreja fica cheia de reunião e a obra de Deus fica paralisada. E é isso que a igreja de Laodiceia faz. É reunião de tudo, reunião das mensageiras, reunião do coral, reunião não sei o quê. Você tem reunião o tempo inteiro dentro da igreja. Dentro da igreja, das 4 paredes, reunião. E para estudar a palavra. Aí eu falei, eu estou cansado disso, eu quero uma coisa ágil, eu sou ágil, eu gosto de agir, não gosto de teoria, eu gosto mais da prática do que da teoria. Aí comecei a abrir um ambulatório médico, falei, então eu vou pegar minha área e eu vou começar a atuar ali. Pronto. Quando eu começo a atuar, rapaz, Deus começa a me responder. Parece aquelas pessoas do Morro São Carlos lá, rapaz, que eu tornei amigo deles. E era mesmo, eu dava dinheiro para comprar remédio, quando não tinha remédio, consulta, orava, confidenciava as coisas, arrumava emprego, arrumava cirurgia. E eu ficava numa felicidade danada e tentava resolver o problema de todo mundo ali, como se eu fosse um super-homem, né? E aquilo eu só levando problema dos outros sobre a minha vida e mais dificuldade. E isso, em vez das pessoas gostarem de mim, foi causando ciúme. Principalmente no pastor, a liderança. Pô, esse cara está todo mundo gostando da igreja, está gostando dele, porque eu estava vivendo o verdadeiro evangelho, não de teoria, mas de prática. Então a igreja começou a ficar cheia de crentes. Aí, mas, coitado, eram crentes humildes. E a primeira igreja batista do Rio era a igreja da elite, a igreja dos ricos. Toda a grande situação, programação começava ali primeiro. A igreja feita igual o templo da igreja da loja maçônica de Nova York. 100%, você imagina, a loja de Nova York, para ter uma réplica dela no estado do Rio de Janeiro, porque era muito importante. Mas ninguém sabia o que era aquilo, que era
maçonaria, que era igual à loja de Nova York, e ninguém sabia do povo. Aí eu falei, meu Deus, começaram a chegar endemoniados. Eu ia, botava a mão, expulsava. Eu fiquei feliz, comecei a testemunhar isso. Ah, para quê? Só faltaram me bater. Não, Batista não expulsa demônio. Aí eu comecei a descobrir, vem cá, vocês são de Jesus ou são da denominação? E esses sinais seguirão os que creem. Marcos 16, em meu nome expulsarão demônio, falarão em língua, curarão os enfermos. Esses sinais seguirão os crentes. Eu falei, mas se Jesus expulsava demônios, Jesus curava, a gente não pode fazer isso aqui? Aí eu comecei a achar aquilo estranho. Aí eu comecei a pesquisar por que tem alguma coisa aqui impedindo da obra de Deus ser feita. Ah, irmão, não tardou. Maçonaria. Deus foi me entregando. Aí eu fui pegando os livros de maçonaria, fui identificando o templo na igreja, aí descobri que meus padrinhos de casamento eram maçons de alto grau. E até um dia que eu recebi um convite da Ordem dos Cavaleiros, dos Templários, não sei o quê, para na maçonaria. Rasguei, queimei. Quando eu queimei aquilo, minha ex-esposa disse, ele está doido. Aí começaram todos a dizer, ele está doido. Recusou a maçonaria, esse cara está doido. Então, por que eu fiz essa introdução, irmão? Aí que começou todo esse trabalho. Eu não conhecia nada disso, mas foi pesquisa, estudar a palavra de Deus. E hoje nós temos um dos últimos trabalhos que nós fizemos aí, foi a tradução do livro, como que é o nome dele? A tradução do livro Desvendando as Trevas. Esse livro, ele mostra que essa maçonaria que está aí, irmãos, é a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa. A mesma sociedade que matou Jesus, que matou os discípulos, que matou os apóstolos. Aí eu pego junto todos esses quebra-cabeças, essas minhas informações, traduzo o livro e entrego aí de graça. E agora? Como dizer que não é, irmão? Por isso que eu desafio as pessoas para um debate aqui, e não vem nenhuma das lideranças. Porque eles já venderam a alma para o diabo. Agora, o que nós queremos é levar essa verdade para as pessoas. Você que está lá dentro da maçonaria, você queria isso mesmo? Matar Jesus, apóstolo Paulo, Pedro, Paulo? Era isso tudo mesmo que você queria? Esse homem maravilhoso que mudou a história do mundo? E os discípulos dele? E aquela igreja paganizada de Constantino continuou matando quem? A igreja verdadeira. E hoje, nós, a igreja verdadeira, continuamos sendo perseguidos por essa igreja paganizada. E o que é que essa igreja paganizada tem em comum? O ecumenismo, a maçonaria. Preste atenção nisso que eu estou dizendo, irmão. A TV Globo e a TV do Bispo Macedo Record são a mesma coisa. Está sendo gravado. Vocês me cobrem de mim daqui 10, 15, 20 anos. É a mesma coisa que aconteceu na Revolução de 64. A direita contra a esquerda. A tese contra a antítese. Bispo Macedo é maçonaria, TV Globo é maçonaria. Isso é aquela luta deles, da tese contra a antítese, para quê? Qual o objetivo agora? O objetivo em 64 era eleger um governo que fosse todo maçônico. Os generais maçons, toda aquela hierarquia da ditadura, todos ligados à maçonaria. E a igreja, começaram lá de cima, a igreja toda a cúpula maçom. Os pastores, agora os pastores estão exigindo que os vice-moderadores sejam, que os diáconos sejam, e agora, por final, já estão exigindo que os membros sejam maçons. Então, aquele golpe de 64 foi para instalar a besta, o falso profeta, o anticristo. Agora, esse golpe da maçonaria francesa, da TV Globo, da maçonaria inglesa com a TV Globo, com a TV Record, irmão, isso é armado, isso é um circo. Eles não brigam, o Bispo Macedo é irmão deles. Assim como Bin Laden, agora as pessoas entendem que era amiguinho do Bush, que eram sócios no petróleo. E que o Bush já 10 vezes disseram que tinha matado o Bin Laden. E eu também continuo não acreditando que mataram o cara, jogaram no mar e ninguém viu. Botaram um vídeo lá de um cara baleado lá no chão, que era ele. A família do Bin Laden não reclamou,
ninguém reclamou disso, aceitou todo esse negócio e jogaram o cara no mar. Todo aquele povo revoltado, os árabes lá, aceitaram isso. Irmão, ele deve, vamos dizer assim, por uma questão de precaução, vou dizer, deve estar vivo, vivendo a vida dele muito tranquilo em qualquer lugar, porque na época ele tinha insuficiência renal, Bin Laden, ele foi tratado até no hospital de base lá americano. Tudo isso foi descoberto. Então, para vocês verem que esse sistema é um jogo sujo de Satanás. Qual é o objetivo? Instalar a outra besta, o falso profeta. Porque o anticristo já foi instalado. Então, essa briga de TV Record, TV Globo, isso é joguete entre eles, irmão. É aquela mesma coisa da revolução, a esquerda e a direita. Quem foi punido com a Revolução de 64? Foram os idiotas que foram usados lá por eles, que depois mataram, como foi o Fleury, que eles mataram, como foi o chefe do Cláudio Guerra, que era o Perdigão. O Cláudio Guerra jogaram lá no presídio para ele eliminar, para matá-lo. Ele foi um milagre de Deus, que Deus consentiu que ele sobrevivesse para contar toda essa história, para confirmar tudo aquilo que eu falo, né? E Deus manda esse homem lá em Vitória nas minhas mãos. Foi lá, onde eu estava, Cláudio Guerra. Puxa, que benção. Escreve esse livro que conta toda a verdade. O golpe de 64 foi um golpe 100% maçônico. Por quê? Eles pegaram primeiro todos os militares e obrigaram que entrassem para a maçonaria. Os que não eram, eles matavam e botavam para fora. Entende? Então, isso que a gente tem falado sempre para vocês entenderem que o objetivo da TV Record e da TV Globo é a mesma. Se juntar nesse ecumenismo e destruir o verdadeiro evangelho. É isso que nós temos dito sempre aqui, todos os dias, irmãos, para ver se isso entra na mentalidade da igreja e que ela não participe desse jogo sujo, dessa coisa, dessa armação que eles fazem. Isso desde 1800 e pouco, é a teoria de Hegel, um filósofo alemão. Ele criou isso e eles vêm botando isso em prática. A tese mais antítese é igual a síntese. Eles vêm fazendo isso em toda a área. Lá, os Estados Unidos, para instalar a lei marcial e dominar, vamos dizer assim, para fragilizar aquilo que eu falei que eles chamam de tratamento de choque, para fragilizar todos os americanos, fizeram aquele sacrifício do World Trade Center. Aquilo foi planejado. Você vê o prédio sendo as bombas estourando, foi implodido, meu irmão. Foi implodido. Porque quando você quer jogar um prédio para a direita ou para a esquerda, quando o avião bateu ali nele, ele bateria mais embaixo, ele não bateria lá em cima. Que aí a estrutura, se ele envergar um pouquinho para a direita, ele cai todo para a direita. Mas ali você vê que ele foi implodido. O chefe de segurança do World Trade Center era o Bush. Isso na época ninguém sabia. Então, depois quando você vê que passou tudo, as cartas de Illuminati, 6 anos antes, tudo predisposto, como que eles iam cair uma bomba no World Trade Center, como as bombas, o avião ia bater lá, ia cair na Casa Branca, ia cair lá no Pentágono, né? Aquilo tudo foi planejado muitos anos. Essa maldade toda que o Alberto Pike fez das 3 guerras mundiais foi planejada há muito tempo. E a última guerra, eles já disseram, desde 1870, está escrito, publicado, a Terceira Guerra Mundial, que vai acontecer, vai ser entre árabes e judeus. Eles pegam o da direita e o da esquerda. A tese mais antítese. Qual é a tese? Árabes. Qual é a antítese? Aliás, a tese são os judeus. Qual a antítese? Os árabes. Aí vão alimentando até acontecer. O que fez Jacob Schiff, acho que foi em 1875, eu não sei. Ele saiu da Alemanha com 18 anos. Ó, sua função, tem 4 funções. Você vai comprar o Banco Central, irmão. Ele não foi comprar um botequim lá na América do Norte, não. Foi comprar o maior banco do mundo. Um garoto de 18 anos da família Rothschild. Você vai lá comprar o Banco Central americano. Comprou. Você vai lá criar briga entre americanos negros e americanos brancos. Você vai criar uma guerra civil.
entre pretos e brancos, ou seja, tese versus antítese. Aí criou-se uma guerra civil. Quem se saiu bem? A maçonaria. Eles que ordenaram. Perdeu o negro, perdeu o branco, perdeu os Estados Unidos, e eles se deram bem. Exatamente como foi a tese e a antítese da Revolução de 64 aqui no Brasil. A direita e a esquerda brigando. A direita e a esquerda. Quem se deu bem? Eles. Quem perdeu? Perdeu tanto a direita, perdeu tanto a esquerda, e principalmente os brasileiros. Então, essa filosofia de Hegel, que eles usam desde 1800 por aí, de criar a tese, cria antítese, ou seja, a antitese, né, contra a tese, e obtém a solução. Agora, voltando ao assunto da TV Globo e Record, vocês vão entender isso. Daqui 10, 15, 20 anos você vai dizer, doutor Pedrosa tinha razão. Essa visão que Deus me dá de estudar, pesquisar, e venho na Bíblia e mostro. Vocês vão ver que é a mesma coisa. A mesma desgraça da maçonaria da TV Globo é a mesma desgraça da maçonaria do Bispo Macedo. O que tem o Bispo Macedo de crente? Nada. Põe a Arca da Aliança no altar, ele tem, é igual o livro Código da Vinci, meias verdades e meias mentiras. E assim eles vão fazendo o controle da mente das pessoas. A Universal tem um nome na frente, é de Jesus, meia verdade, a Igreja de Jesus. Lá dentro ele coloca a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é contra Jesus, porque a Arca da Aliança mostra que eles estão esperando outro Messias, que Jesus não é o Messias. A Arca da Aliança é contra Jesus. Aí eles estão construindo o Templo de Jerusalém. Para quem? Para o Anticristo. Onde está aqui no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, que foi designada a Igreja de Cristo construir o templo para o Anticristo? Quantas vezes que se fala aqui no templo do Anticristo, o templo de Jerusalém, aqui no Novo Testamento? A única vez é 2 Tessalonicenses, que diz que o Anticristo vai se sentar nesse templo e vai profanar esse templo, querendo se parecer como Deus. Só isso que cita. Agora, pergunta na maçonaria a importância do templo. Na maçonaria, a coisa mais importante deles é o Templo de Jerusalém. Então, eu fui pesquisar, encontrei num outro dicionário maçônico do Albert Mackay, não é o Albert Pike, irmãos, o Albert Mackay. Ele diz, se você retirar da maçonaria o sonho da reconstrução do Templo de Jerusalém, todo o sistema decairia por si só. Então a maçonaria não vive sem esse sonho de construir o templo. Desde o capeta lá, Satanás entrou, induziu, preparou a maçonaria, matou Jesus, já está pensando nos 2000 anos da igreja que vão acabar, e que ele, nesse período, ele vai reinar 7 anos. Então, nesses 3, quando a igreja for arrebatada, porque quem detém o anticristo, lá está em 2 Tessalonicenses, lá nesse mesmo texto, quem detém o anticristo é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Enquanto tiver uma pessoa aqui nessa terra, com o Espírito Santo aqui dentro, Satanás vai ficar quietinho lá no lugar dele. Porque essa é a autoridade de Deus. O mundo jaz no maligno, mas o controle aqui da terra está no controle de Deus. Deus consentiu em Apocalipse 17, 7 anos para eles. Eles têm a mesma ideia que se cumpre o seu intento, né, da besta. Os 3 anos e meio que eles vão ficar, é o preparo da igreja, desse templo, lá em Jerusalém. Não é aqui em São Paulo, como o Bispo Macedo está fazendo, lá no Brás. Lá em Jerusalém. Então, quando esse templo for construído lá em Jerusalém, 3 anos e meio, já está tudo preparado, os utensílios, isso já, não sei, uns 100 anos. Os utensílios, o tamanho, tudo, a planta, tudo preparado. Isso, o judeu sionista já está com isso preparado há muito tempo. Só está esperando Jesus arrebatar a igreja para eles fazerem a obra. Então, nesses 3 anos e meio, eles constroem o templo de Jerusalém lá. Está na palavra de Deus, isso vai acontecer. E aquele negócio que está lá, aquela mesquita lá, não sei como vai acontecer, irmão. Aquilo vai explodir, vai sair, ou eles vão fazer um acordo, e vai ser reconstruído o templo de Jerusalém lá. Isso está na palavra e eu acredito. Aí, nesse tempo, quando ele se assentar, ele vai se manifestar, eu sou o capeta. E agora?
Ah, você não é o grande arquiteto do universo, você não é o cara que vai levar a gente para o inferno, não. Eu vou levar vocês para o inferno. Todos vão queimar no inferno comigo. Ah, mas eu não quero ir, não tem mais jeito. Vão todos agora receber o sinal da besta. Vocês não estavam comigo lá na maçonaria, eu não era o bode da maçonaria, vocês não aceitaram. O meu maçom lá, Obama, não mandou botar o chip nas pessoas. E lá no Brasil, depois foram botando o chip também nas pessoas. Primeiro botaram nos animais, não sei o quê. E agora? Agora é obrigatório o chip, irmão. Estava como alternativa. E mais daqui 1 ou 2 anos vai ser obrigatório aqui no Brasil. Eles já estão botando aqui no Rio de Janeiro chip no jaleco dos médicos, eles rejeitaram. Lá em Brasília, num colégio escolar, estão botando chip no uniforme das crianças, para as crianças não fugirem, não faltar aula. E já estão botando aí nos carros o chip. Isso já é obrigatório. Obrigatório. Então, isso é inevitável. O chip vai chegar por quê? Eles querem controlar quem? A Igreja de Cristo. Satanás não quer controlar os dele, não. Os dele ele já sabe, estão lá com ele. Ele quer perseguir e controlar a Igreja de Cristo. Então, isso nós estamos vivendo já um momento muito sério de perseguição da Igreja de Cristo. Eu falei isso ontem, eu tenho falado nesses últimos tempos, para vocês entenderem. Porque essa coisa de TV Globo, dá a impressão que a TV Globo é a do mal e a TV Record é do bem. Todas as duas têm o mesmo objetivo: paganizar o cristianismo, para todos ficarem com a sua fé desiludida, não ter onde depositar a sua fé. Aí vem o que Alberto Pike escreveu já em 1870. Quando estiverem todos desiludidos, não souberem mais a quem seguir. Ah, nós vamos seguir essa nova religião que a TV Globo está criando, ou vamos seguir a religião do Bispo Macedo. Vai chegar naquele consenso e vai dizer, olha, vamos fazer uma religião só. Não, nem Jesus Cristo é Deus, nem Alá, nem Buda, nem tudo isso é Deus. Nós chegamos à conclusão que tem um Deus só, o nome dele é Lúcifer. Aí ele diz, e todos desiludidos com o cristianismo aceitarão a verdadeira e pura doutrina luciferiana, universalmente. Isso está perto de acontecer, irmãos. Está perto de acontecer. Então, por isso que nós temos falado esses anos todos, com amor, com tranquilidade, com segurança, com coragem, com determinação, com fé, com esperança, que Jesus venha arrebatar a Igreja de Cristo. Nós vamos em breve começar uma campanha. Não coloque o chip. É pedido de Deus. Ele diz, aqueles que colocarem a marca da besta, Deus os desamparará. Deus não vai aceitar esses que colocarem a marca da besta. Então, para a gente ter calma, ter paciência, porque tudo isso que vocês estão vendo, que se prega, que o Silas Malafaia prega evangelho, meu irmão, você vê, ele prega tudo errado. Ele fala que é os ricos que são prósperos que vão para o céu. E a palavra de Deus fala exatamente que são os pobres. E deixarei no meio de vós um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor. Sofonias 3:10. Isaías, porque Deus me ungiu a pregar aos pobres e libertar os cativos. E vários outros textos na Bíblia. Quem eram as pessoas que seguiam Jesus ali? O apóstolo Paulo, quando ele era maçom, quando ele era Saulo, era rico. Depois que ele virou Paulo, que ele virou crente, ele foi fabricar tendas, irmão, para viver. Então, hoje, a Igreja de Cristo vive trabalhando a maior dificuldade. Eu conheço vários pastores, não é, falsos profetas, que estão trabalhando, irmãos, sem condições. Estão desempregados. Um irmão ajuda o outro, estão cuidando das ovelhas e estão correndo atrás mesmo de tudo isso para paganizar a igreja, para cumprir. Mais uma vez, se os irmãos me permitirem, deixa eu ver se eu tenho aqui o que está aqui, ó, destruir o cristianismo, né? Alguma coisa aí. Tem esse daqui, ainda tem mais, deixa eu ver aqui. São muitas coisas que eu já mostrei para vocês, como Albert Pike diz, como fundiu o Illuminati com maçonaria. Mas o que eu quero deixar claro é que os irmãos entendam que tudo isso que aconteceu no passado está acontecendo hoje, no presente. Está acontecendo hoje. Esse fato da esquerda estar brigando com a direita, ou seja, a Igreja Universal com a TV Globo,
Isso tudo é deles, irmão. Isso é tudo criado. Bispo Macedo não tem nada de Jesus ali. Se ele tivesse, ele falava, joga aquela arca fora. Ele está falando, eu bebo sim. Ele falou, eu dou, uma prostituta dá. E aí, e daí? A minha consciência é a minha consciência, e daí? E daí eu dou, e daí eu bebo, e daí eu bebo cachaça, e daí eu bebo cerveja, eu bebo vinho, e daí? Quer dizer, cadê Deus? Ele é o Senhor. E o pessoal está todo acompanhando ele, irmão. Aí eu volto para a palavra de Deus, está aqui em Mateus 24. Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé. Eles não perceberam, irmão. Mas não estão. Você acha que esse povo está lá na Universal? Abre a Bíblia e fala aqui de Jeremias 3,16 que Deus proibiu fazer a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança é oposto a Jesus. Quando Jesus veio, você teve que jogar a arca fora. Eles estão lá com a arca dizendo, Jesus não é o Messias, nosso Messias, nós estamos esperando é Lúcifer. Está lá no altar da Igreja Universal, construindo o templo anticristo, falando tudo isso, e o povo não entende. E Jesus disse que seria assim. E eles não perceberam. O povo da Universal não está percebendo. Eles estão negando Jesus, que eles estão indo para o inferno. Eu falo isso com o maior amor, para pedir que o Espírito Santo toque no coração desse povo da Universal. Nós já tivemos muitas pessoas da Igreja Universal que saíram, pastores que saíram, estão até na Jumieso com a gente, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos em torno, onde nós vamos realizar esse sítio lá, em torno de 1.500 pessoas, de 1.500 pastores, todos pastores simples de verdade. Não é falso profeta, não, é pastor que cuida de ovelhas. Nenhum deles envolvido com maçonaria. São pastores que têm profissão, são perseguidos. Só vocês não sabem quantos pastores de verdade já são perseguidos. Eu posso citar um, era o único que falava contra a maçonaria na Universal. Ele era aqui de Niterói. E a irmã Mary Schultz, que traduzia os livros e publicava lá também. Ela é aqui de Teresópolis. Quando ela começou a escrever de Nova Ordem Mundial, botaram ela para fora. Inclusive, o livro dela foi publicado pela editora Universal, que ela era uma grande tradutora, né? Uma senhora, já tem quase uns 80 anos, uma serva de Deus da Igreja Batista, uma mulher de Deus mesmo, e ela escrevia. O outro pastor, esqueci o nome dele, ele morreu amigo aqui em Niterói, irmão. A Igreja Universal tirou o salário dele, tirou carro, família, tirou tudo para ele. Ele morreu, se não me engano, com insuficiência renal. Era o Cabral, eu esqueci o primeiro nome dele. Eu tenho até um livro dele aqui contra a maçonaria. Então, aí a Igreja Universal assumiu mesmo a maçonaria. Começou a botar os triângulos na frente, as colunas, ou seja, assumiu o satanismo. O Deus da maçonaria é Lúcifer, meu irmão. Aqui no Brasil, a pessoa que traduziu os primeiros livros aqui do Moral e Dogma, que eu e Paulo Pimentel conseguimos por um milagre dos Estados Unidos, veio para a mão do Abimael, do Paulo Pimentel, e eu consegui traduzir as partes mais importantes. Escrevi um capítulo assim, Pike versus Bíblia. Vocês podem baixar, que está lá de graça no nosso site. Os pontos mais importantes, mostrando como era 100% contra a palavra de Deus. E na página 321, ele é muito claro. Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai, o Deus da Bíblia, também é Deus. Então, aquilo não deixou mais dúvida. A pessoa parar de dizer, o Pedrosa é doido. Maçonaria é de Deus, é do Deus Lúcifer, do Bafomete. Aí eu comecei a mostrar que ele dizia, toda loja maçônica contém instrução religiosa e toda loja maçônica é uma religião. Aí nós estamos mostrando que a maçonaria adora Lúcifer, que é uma religião, e a religião universal queria controlar todas as outras religiões. Está aí agora, para as pessoas que não acreditaram, irmão. Eu não falo isso com alegria, eu queria que as pessoas dissessem, viu, a mentira que o Pedrosa falou, a Igreja de Jesus está reinando, dominando, está acabando com a maçonaria, está acabando com os falsos profetas. Eu queria trazer essa mensagem, mas é o que está na Bíblia, irmão. Deus também, acredito que queria dizer, olha, todas as pessoas do Brasil vão reconhecer o meu evangelho e vão ser cristãos verdadeiros. Não, estão todos enganados, é uma minoria só, exatamente como está na palavra de Deus.
E nós estamos pregando igual Noé pregava, irmão. Para se converter, são poucos que a gente está conseguindo assim no milagre de Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando muito na vida das pessoas. E as pessoas que estão aqui conosco estão trabalhando muito para fazer esse trabalho. Então preste atenção. Quando você ouvir, porque a Record está batendo na Globo, a Globo está batendo na Record, irmão. Isso é artimanha de Satanás, é a tese versus antítese, para obter a síntese deles, né? Então, o irmão até botou aqui, o Edson Cabral, né? Falso evangelho, o perigo verdadeiro, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí Deus vai dizer isso para ele, vai dizer, mas Senhor, como é que o Senhor vai mandar a gente para o inferno? Nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Deus vai dizer, não é? É justamente essa igreja paganizada que está aí, irmão. Estão usando o nome de Jesus em vão e não pregam o evangelho. O evangelho de Jesus, como Noé pregou. Maçonaria e satanismo não tem comunhão das trevas com a luz, irmão. Ou você é luz ou você é trevas. Quando você está na sua casa, chega de noite, está tudo escuro, você acionou o interruptor, chega a luz, as trevas vão embora. Não fica aquele negócio de treva ou luz. Então, o que nós mostramos nesses anos todos, que a gente tenta ensinar para as pessoas, fiquem na palavra, irmão. Isso tudo, essa mídia, esses livros, revistas que você compra, essas reportagens que você vai ver, é tudo mentira. Um livro desse, igual do Cláudio Guerra, que ele conta exatamente toda a verdade ali, tentaram abafar o livro, ninguém comentou, não apareceu em lugar nenhum. Por quê? A palavra de Deus está colocada lá para baixo. Não tem valor a verdade. As pessoas gostam mais da mentira, do engano, do que da palavra de Deus. Não é? Então, fazendo essa introdução, que nós colocamos aqui no princípio, eu queria ler para os irmãos Mateus 5, essa mensagem clara, bonita de Jesus, como ele fala, rapaz, você vê, eles recusaram esse Jesus, a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos novos judeus desconhecidos, que é a atual maçonaria, que os novos judeus desconhecidos está no topo, lá acima dos Illuminatis, a sociedade que matou os crentes, está lá no topo da maçonaria e continua perseguindo os crentes. E o Albert Pike não escondeu, em 1870, deixou claro, e Deus revelou isso para nós. Nós precisamos dominar o mundo fazendo 3 guerras mundiais e destruir o cristianismo. Ele não falou destruir o islamismo, não destruir o budismo, ele não falou isso. Precisamos destruir o islamismo, o hinduísmo. Não, ele falou, nós precisamos destruir o cristianismo, porque o cristianismo impede de Jesus reinar na terra. E Satanás sabe que ele vai reinar só 7 anos e que Jesus vem buscar a igreja. Então ele inventa essa história dos discos voadores. Os discos voadores que tem aí, que você já viu aí no UAU, que recorreu, foi o que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. O Hitler preparava o disco voador, isso não vem de extraterrestre. E os Estados Unidos, depois de detonar Hitler, pegou aquele cientista e levou para os Estados Unidos para continuar o projeto do disco voador. Mas Jesus vem buscar a igreja em breve. Então, isso que eles colocam, a Arca da Aliança no altar, eles estão ali para escandalizar aquilo que o Silas Malafaia prega, porque a prosperidade, que a igreja de Deus é rica. Pô, a igreja rica que Deus mostra aqui é de Laodiceia. A igreja de Jesus sempre vem sofrendo perseguições. Não vê os quase 700 anos de Santa Inquisição, essa igreja paganizada do Constantino, desde 313. O Constantino, quando era imperador romano, matava a igreja de Cristo. Aí ele deu um golpe. Falou, agora eu me converti ao cristianismo. Montou essa igreja paganizada e continuou matando os crentes, irmãos. Continuou matando os crentes. Então, é isso que nós estamos falando. E agora a gente confirma, através de todos esses fatos. Leiam este livro, Desvendando as Trevas. São 68 páginas que mostra que essa maçonaria, a mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos, etc. Agora eu te pergunto,
Como é que pode um líder da Igreja de Cristo, que usa a Bíblia, usa o nome de Cristo para pedir dízimo e oferta, não tem um artigo contra essa sociedade de Satanás? Está lá dentro dessa sociedade, apoiando essa sociedade. Então, eles são meia-verdade com meia-mentira. Pega a meia-verdade da Bíblia com meia-verdade lá do satanismo. E assim eles vão enganando as pessoas, né? Então, o que nós temos que estar preparado hoje? Primeiro nós, irmãos. Não cair nesse conto de mentira. Essa briga da TV Globo com a TV Record. Tudo maçonaria, mesma coisa. Nenhuma das duas são confiáveis no evangelho que elas pregam. Quem está fornecendo os cantores para a TV Globo lá? O pai da Marina de Oliveira, o Haroldo de Oliveira. Esse que o Saad me entregou aqui no dia 18 de dezembro de 2001, aquele DVD com o nome, aquelas listas de pastores maçons. Esse deputado, pai da Marina de Oliveira, está nessa lista. Então ele pega os cantores dele, da MK Publicitar, entregou para Som Livre. É tudo do capeta, irmão. Já era do capeta. Agora vou para a TV Globo, não é do capeta, não. Já era da maçonaria. Nunca eles deixaram a gente fazer um trabalho lá contra a maçonaria. É óbvio, porque eles estavam lá, né? Então agora você acha, não, a TV Globo agora está evangelizando com os cantores evangélicos. Não, cantores da maçonaria. Cantores de Satanás. Usa o nome de Deus indevidamente para quê? Para enganar os escolhidos. Mas é um evangelho. Aí quando você ficar desiludido com esses cantores evangélicos, como já tem muitos que não acreditam neles, só você vê a vida de muitos deles, você já cai por terra. Você vê a vida desses pastores, estão pregando exatamente contra a Bíblia. E você, quando a gente mostrou, identificou a igreja de Laodiceia, você vê, esses homens estão todos na igreja de Laodiceia. Aqui o povo que conhece a palavra, aquela minoria está saindo. Para que eu vou lá num templo onde Deus não habita lá? Para que eu vou lá estar numa igreja que Deus está vomitando essa igreja rica? Se Deus está vomitando, se Deus não habita lá, por que eu vou fazer no meio desse pessoal? Então, aí que vem o nosso trabalho, irmão. Nós estamos que nem Noé, estamos 20 anos estudando, pesquisando e mostrando. E o nosso último trabalho, que Deus praticamente concluiu, fechou todo o nosso trabalho, foi esse livro que nós já tínhamos traduzido em parte, e agora o Marcelo me ajudou, nós traduzimos ele completamente, e eu estou publicando mais alguns livros, mandei para a gráfica para publicar. Pelo menos uns 1000 livros para a gente distribuir, mas no site você baixa, tanto aqui no Eu Quero uma Igreja, como no Sinceros, você vai ver como nós estamos, irmãos, desmascarando Satanás. Nós estamos levando a verdade por amor aos maçons, por amor a essas pessoas da igreja de Laodiceia. Nós não estamos mandando matar, brigar com nenhum deles, não. Nossa mensagem é igual essa aqui que nós vamos ler agora, de Mateus 5. É esse Jesus que nós seguimos, esse Jesus que eles mataram, é o discípulo desse Jesus que eles mataram. Então vamos ver agora quem é que essa sociedade secreta do rei Herodes Agripa matou. Vamos ver quem era esse homem aqui, Jesus, que eles refundaram com o nome de maçonaria em 1717. Os fatos são aí. Aí eu pego o livro do meu amigo William Shinoble, que teve uma vez aqui no Brasil, eu estive com ele aqui em Magé, um homem abençoado, um ex-maçom, ex-bruxo, ex-satanista, ex-vampiro, e o cara escreve, e o mundo inteiro, naquele livro, do outro lado da luz, mostra a hierarquia maçônica, que eu mostro todos os dias aqui para você que tem ali. Os 9 judeus desconhecidos da sociedade secreta do rei Herodes Agripa, está acima dos Illuminati, está no topo da maçonaria. Esses 9, mais os 7 desconhecidos, mais Lúcifer, a qualquer momento que a igreja for arrebatada, eles vão entrar. Eles vão entrar como que eu digo? Eles vão entrar no governo mundial. Agora, chama alguém para refutar a gente. Não parece ninguém, irmão. Para vir no debate, dizer, isso é mentira sua, não é. Esse documento não é válido. Irmão, esse livro foi escrito por volta de 1800, por aí, 1870, por aí. Esse livro ficou escondido, irmão. Foi um neto do cara, do Joseph Levi, quando eles mataram o Joseph Levi, o neto dele descobriu isso, saiu da maçonaria e escreveu.
O dia que fundaram a maçonaria, dois pastores, James Zander e John Desarguilles, eles ficaram com os originais do rei Herodes Agripa e fundaram a maçonaria e mataram Joseph Levi. E criaram esse poder satânico, que isso dá autoridade, o cara vira Deus, você domina o mundo. Aí eles passaram, agora nós temos o poder, os caras que mataram Jesus, nós temos documentos. Porque eles ficavam brigando com Hitler para pegar a lança que furou Jesus, porque aquilo para Satanás é um troféu. E a maçonaria correndo atrás. O Talmud, como o Bush foi buscar o Talmud lá na guerra do Iraque, eles saíram mostrando para toda a imprensa o Talmud na mão. É um livro que persegue os cristãos, irmãos. Então, quando nós mostramos toda essa verdade e confirmamos aqui dentro da palavra, não parece um destes de lá para vir debater com a gente ou dizer, olha, você é mentiroso, você está errado. Tem 20 anos, nunca apareceu um para vir num debate e conseguir dizer que nós estamos falando a mentira. Então, preste atenção a esse negócio, sabe? Guerra. Essa falsa guerra da TV Globo era igual aquela Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia. Tudo maçonaria. Maçonaria pura. O comunismo foi criado na Primeira Guerra Mundial. Mataram 200 milhões de pessoas. Isso foi criação lá na Revolução Francesa, quando mataram os crentes e queimaram as Bíblias, irmão. Então, tudo isso que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus. Agora, ontem eu citei e vou citar hoje de novo, Marcos 13:13. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Os crentes não estão tendo mais emprego, os crentes verdadeiros. Os crentes de Laodiceia estão pipocando, próspero aí, é dinheiro do tráfico de droga, do contrabando, dinheiro do crime organizado, é dinheiro de venda do evangelho, tudo. Eles estão prosperando, da igreja de Laodiceia. Mas da igreja de Cristo, irmão, não conseguem mais emprego, não conseguem assistência médica, não conseguem uma cirurgia quando precisa, não conseguem uma vaga no CTI, não conseguem um tratamento médico, não conseguem vaga nas escolas, eles não conseguem empreendimentos. Você abre uma empresa, um negócio, eles vêm e abrem outro negócio semelhante ao teu ali, vende por 50% mais barato que você para fechar. Já perceberam como os mercados grandes estão engolindo todos os mercados pequenos? Eu me lembro que aos 15 anos no Rio de Janeiro, em Vila Velha, no Espírito Santo, chegou o primeiro Carrefour. As pessoas vinham lá de Santa Teresa visitar o supermercado, o Carrefour, que tinha tudo, porque tudo lá era aqueles mercados pequenininhos. Estão desaparecendo todos esses mercados pequenos. Só os hipermercados. Isso tudo é da maçonaria. Não é do João, do fulano, que eles anunciam, do Zanetti, do não sei o quê, do outro. Aquilo é tudo deles, como a Itapimirim não é do Camilo Collor. Aí vai trocando na mão de maçom para maçom, aquilo é da maçonaria. Todas essas empresas, a TV Globo não é do Roberto Marinho, a TV Globo é da maçonaria. A Igreja Universal TV Record não é do Bispo Macedo, é da maçonaria. Vocês querem ver como Deus está falando isso, é verdade? Quando ele vira para a igreja de Laodiceia e diz, eu sou rico, o Bispo Macedo, Silas Malafaia, o Roberto Marinho diz, eu sou rico. Sabe o que Deus diz? Tu és cego, tu és nu, tu és pobre, tu és desgraçado, tu és miserável. Esse pessoal que diz rico aí, porque Deus sabe que todo esse poder econômico é de Satanás, é do anticristo, é da nova ordem mundial. Porque o dia, se o pessoal da TV Globo disser assim, nós rompemos o pacto com Satanás, nós rompemos o pacto com a maçonaria, nós somos de Jesus, vai ficar que nem o Cláudio Guerra, que nem o Abimael, ex-maçom grau 33, eles vão perder tudo. Não vão ficar com nada, irmão. Por isso que Deus fala isso para eles, Deus sabe que eles não têm nada. O Bispo Macedo é um miserável, irmão. Ele está na mão do capeta. O dia que Deus falou para ele, tu és pobre, és cego, és nu, tu és um desgraçado, ele acabou com ele. Agora, eu fico falando lá, que eles vão lá e expulsam um demônio em nome de Jesus. Por que esse pessoal da Universal não expulsa demônio em nome de Gadu, o Deus do Roberto Marinho, o Deus do Bispo Macedo, da maçonaria da TV Globo, é Gadu.
Por que eles não expulsam em nome de Gadol? Aí na hora de expulsar demônio tem que usar o nome do nosso Jesus, que nós honramos e acreditamos e servimos, que não precisamos de outro Messias, por isso que nós não usamos outra arca. Nós não queremos, não precisamos de outro Messias. Nós estamos com a arca da aliança lá no lixo. O que nós estamos aqui é vivendo um novo pacto, a nova aliança, que é Jesus. Por quê, irmãos? É porque Deus sabe disso, Deus quer entrar lá na igreja deles e não deixa entrar. Agora, Deus ainda, como usou uma mula, ainda consente, por misericórdia de muitas pessoas. Eu espero que aquele Valdomiro agora ele está usando a colherzinha de pedreiro. Está assumindo, ó, nós somos satanistas mesmo, nós somos maçom, por isso que eu fico roubando aqui dos pobres, para ficar cada dia mais rico. E a palavra de Deus manda fazer o contrário. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí eles pega tudo que os pobres têm e tiram para eles, irmãos. Não é? Então, é esse o trabalho que nós temos feito aqui, gente. Esse o trabalho que nós temos feito. É uma coisa, assim, muito explícita, irmão. Então, vamos ler um pouquinho desse Jesus que eles matam hoje, quando mata cada cristão, quando persegue cada cristão, quando deixa cada cristão aqui sem cirurgia. Por isso que Jesus, em Mateus 25, depois do sermão profético, ele diz o seguinte: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a pessoa toca num desses servos de Jesus, ele está tocando em Deus. Por isso que Deus chegou para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes e mata os crentes? O que Deus falou para ele? Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Porque cada membro desse, como nós estamos aqui da Igreja de Cristo, tocando em nós, irmão, nós somos patrimônio de Deus. Deus está aqui dentro, está tocando nele. Então, por isso, meu irmão, você persevera. Vão dizer: ah, eu sou preto, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou gordo, eu sou mal educado, eu sou analfabeto. Não, irmão, você é a coisa mais preciosa, mais rica que tem nessa terra. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Dentro de você mora o Espírito Santo. E quem está confirmando isso aqui é o Dr. Pedrosa, mas quem fala isso é o próprio Deus. Eu posso, na minha palavra, não ter credibilidade, mas a palavra de Deus tem credibilidade. Ele não vem buscar aqui, quando ele voltar, as 7 maravilhas do mundo. O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, ou o Farol de Alexandria, ou a Torre Eiffel, ou a Estátua da Liberdade. Nada disso para Deus, isso é porcaria, isso é pó, não vale nada, irmão. É isso aqui, esse conceito que o mundo prestigia. Meu irmão, nunca fui para a Europa. Não tenho o menor desejo de ir. O dinheiro que eu ganho invisto tudo na obra de Deus. Toda a minha vida. Não faz a menor diferença entrar e ver. Deus me levou no passado lá à Estátua da Liberdade, entrei lá. E depois Deus me revelou tudo que é aquilo. Eu fui na cidade de Washington, Deus me revelou aquilo tudo. Eu subi lá no World Trade Center, aquele negócio tudo, e depois Deus me revela tudo aquilo, irmão. Tudo farsa, tudo mentira, tudo golpe. Tudo programado. Essas guerras são agendadas, assim como nós estivéssemos conversando aqui. Ó. O tráfico de droga, irmão, é desde 1800, o mundo inteiro sabe, mas nenhuma imprensa fala, nenhum pastor fala do púlpito: olha, a nossa maçonaria controla o tráfico internacional de droga e nos ajuda a comprar carro, ajuda a comprar mulher, ajuda a comprar o evangelho. Eles não falam. Mas é a verdade. Nós temos os fatos, porque eles não são honestos, eles são pai da mentira. O Abimael, ex-maçom grau 33, lá de São Gabriel da Palha, eu fiz questão de que ele falasse para os meus filhos. Eu botei ele frente a frente para os meus filhos e falei: mostra a primeira coisa que você aprendeu, Abimael, a falar na maçonaria. O que é? Mentira. Mentira. Quando eles te perguntarem: você é maçom, você pode mentir? Não. É o próprio Satanás. Então, o que nós queremos hoje? É mostrar um pouquinho desse Jesus que eles mataram e continuam perseguindo. Olha aqui. Vamos ver esse Jesus que pregou esse sermão da montanha. Vamos ver. E eles continuam perseguindo as pessoas que seguem esse Jesus. É Mateus 5. Se os irmãos puderem acompanhar a leitura, só para a gente encerrar esse programa, nós já são 23 horas, nós vamos ler agora. Que também é conhecido como as bem-aventuranças. Quando você diz assim, bem-aventurado, quer dizer assim, felizes são estes. Quando você fala bem-aventurado, felizes são estes.
Antes de lermos aqui o Sermão da Montanha, eu queria saber se os irmãos teriam alguma coisa a falar, ou acrescentar, ou discordar do que nós falamos aqui. A palavra está franqueada aos irmãos. Fiquem à vontade, irmãos. Se nenhum irmão quer acrescentar alguma coisa, eu vou então convocar os irmãos para lermos juntos o Sermão das Montanhas. Esse homem maravilhoso que as sociedades secretas mataram. Vê que esse homem maravilhoso que Jesus disse e a sociedade secreta mataram. Vamos ler aqui? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você vê, os cristãos nunca mataram ninguém. E Jesus nunca mandou matar ninguém, irmão. Os cristãos são os mansos da terra. Eles têm coragem e autoridade de Deus. Mas os cristãos não fazem revolta, não fazem revolução, não saem montando cilada para matar as pessoas. Por isso que, depois da grande tribulação, Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra, com a igreja dele. Tá? Nós estamos só falando esses tempos na grande tribulação, para o próximo fato que vem ali, né? Deus arrebata a igreja, grande tribulação. Então, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quanta gente sendo perseguida, que não eu quero uma igreja, nos sinceros, na igreja de Cristo. E Deus nos orienta para nós ficarmos alegres, porque nós vamos receber essas perseguições não é em dinheiro aqui na terra, não é em galardões no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem. Então nós não revidamos, porque a vingança é de Deus. Hebreus 11:32. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, nós crentes, nós temos que se manifestar, nós temos que mostrar nossa luz, irmãos, da forma mais simples que Deus propôs no seu coração. Aqui no Hangout, por exemplo, é uma forma que você tem de mostrar a sua luz, o que você é sal da terra, você pregando o evangelho, passando seus e-mails, indicando os trabalhos daqui, pregando o evangelho, distribuindo Bíblia, ensinando a palavra para as pessoas. Então, essa é a forma, a nossa luz ela não pode ficar escondida, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, quando as pessoas começarem a ver as nossas boas obras,
nós não matamos, nós não roubamos, nós não prostituímos, nós não mentimos. Nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores, mas dentro de tudo, irmão, nós evitamos todo e qualquer tipo de pecado. E se nós pecarmos, imediatamente nós levantamos. Imediatamente. Porque nós queremos que o mundo veja a luz que há em nós. E é essa luz que muda a vida das pessoas. Então, nós vamos ler essa parte, o texto todo é comprido, a gente pode ler mais adiante, mas vamos ler até o versículo 16, né? E na outra ocasião, amanhã, nós possamos ler o versículo 17 em diante, que diz: Jesus veio para cumprir a lei. Então, como eu questiono, irmão, como a sociedade secreta matar um homem maravilhoso desse? Como a sociedade secreta mataram os discípulos maravilhosos desse homem, irmão? Que eram poucos, não eram 1.200.000 discípulos, eram 12 discípulos. Então eu volto a mostrar aos irmãos como Deus usa poucas pessoas para fazer a obra dele. Ele usou Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas para mudar a história do mundo. Ele usou Jesus e 12 discípulos para mudar a história do mundo. E agora, nessa virada da história do mundo, quando termina a Igreja de Cristo, como foi dado à besta vencer os santos, com esse pouquinho da Igreja de Cristo, ele vai arrebatar esse pouquinho. E aqui na terra vai ficar os 7 anos da grande tribulação. Nós vamos lá para o céu para cear com Jesus. E depois da grande tribulação, no final dela vai ter a segunda ressurreição, né? Então, depois disso, nós voltamos aqui para a terra com Jesus, para reinar 1000 anos. Satanás será preso por 1000 anos. Irmão, você imaginou que bênção vai ver vivermos aqui com Jesus 1000 anos, com Satanás preso? Vai ser um pedacinho do céu aqui na terra, mas não é o céu ainda. Aí depois, no final desses 1000 anos, Satanás será derrotado para sempre. Ele só vai sair lá do inferno para apanhar, para morrer para sempre. Como todo esse povo que perseguiu e matou a Igreja de Cristo nesses 2000 anos, eles vão reinar esses 7 anos agora, para se autodestruírem, para ouvir da boca desse líder deles, líder da igreja paganizada, ele dizer o seguinte: eu sou Lúcifer, eu sou o Deus de vocês, vocês não vão para o céu coisa nenhuma. O Deus que leva para o céu é Jesus Cristo, eu vou levar vocês todo para o inferno e vocês vão ter que receber o sinal da besta. Ah, eu não quero receber o sinal da besta, não. Então será decapitado. A palavra de Deus é muito clara, mostra aqui em Apocalipse. Serão decapitados. E mostra também no Evangelho, em outro texto. Estes que não receberam o sinal da besta serão decapitados. Aí eles vão ver quanto foi triste não acreditar na mensagem de Deus, nisso que nós temos pregado. Mas Jesus vem arrebatar um povo pequeno, poucas pessoas, para concluir a história de 2000 anos da igreja aqui no mundo, né? Então vamos encerrar agora, já passam das 23, né, que amanhã os irmãos também têm que trabalhar, a gente não quer passar mais desse horário, e pedir aos irmãos que estiverem aqui conosco, que continuem orando pelo nosso evento de sábado e domingo que vem, que nos dê apoio, quem puder ir lá, levar as pessoas, orem por nós. Ali nós queremos que o Espírito de Deus se manifeste na vida de cada um, e que a mensagem dirigida ali seja a mensagem de Deus, e que seja para nosso conforto, para nossa confraternização, para nossa harmonia, para nós podermos divulgar o nosso amor ao próximo ali. Então, creiam e estejam preparados para estarmos juntos, né, nesse grande dia lá, de 1 e 2 de dezembro. É um local simples, mas é um local que Deus nos deu para ele se manifestar ali.
eu queria pedir a nossa irmã Geiselene que orasse por nós aqui, agradecendo esse hangout de hoje e abençoando todos esses lares que nós estivemos agora, que Deus abriu as portas desses lares para que nós pudéssemos levar a palavra de Deus. Então, eu queria que a irmã lembrasse disso, né? Agradecendo esse programa de hoje, o encontro que nós vamos ter no fim de semana, e agradecendo todos esses lares que abriram as portas para que a Igreja de Cristo pudesse entrar com eles. Eis que estou à porta e bato. Nós aqui dos Sinceros Eu Quero a Igreja, em nome de Jesus, estamos batendo na porta do seu lar, todas as noites, e dizendo assim: eu quero entrar em tua casa, cear contigo e você comigo, né? E os irmãos têm abrido as portas dos seus lares para que nós pudéssemos cultuar, aprender junto com Jesus. Então, peço que a irmã ore pedindo que Deus abençoe esses lares, lembrando que são aqueles lares da igreja primitiva, aqueles lares que estão buscando a verdade, estão querendo fugir da mentira do paganismo, e que Deus nos dê muitas mensagens muito sábias, muito poderosas, para edificar a vida dos irmãos e a nós próprios. Então, em nome de Jesus, agradeço o carinho, o amor, a atenção dos irmãos, a audiência, a participação no programa. Que Deus continue abençoando muito a vida aqui dos nossos líderes que estão aqui conosco, o Áquil e o Carlos, né? Que Deus possa estar levantando outras pessoas. Esses trabalhos, eu não quero citar os nomes dos tantos outros aqui que estão trabalhando conosco para não cometer injustiça, que são muitos, graças a Deus, fazendo um trabalho muito bonito. Eu os amo muito, parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus continue dando sabedoria para continuarmos nesse caminho vitorioso, né? E então a irmã Geislane nos dê o privilégio de dirigir ao trono de Deus através da irmã. Oremos, irmãos. Oremos. Senhor Jesus, é com alegria, meu Deus, que podemos hoje ser reconhecidos, achados pelo Senhor, ó Deus, como a verdadeira igreja, aquela que o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário, a qual o Senhor nos resgatou das trevas do pecado para vivermos na tua maravilhosa luz. Nós, Senhor, nos alegramos em poder viver esta verdade. E aí, Deus, quando o Senhor passar os teus olhos sobre esta terra e achar em nós um coração verdadeiro, um coração que realmente está sem mácula, sem ruga, uma igreja, Senhor, que possa alegrar o teu coração e levar, Senhor, o verdadeiro evangelho, aqueles, Senhor, que estão aprisionados, aqueles, Senhor Jesus, que estão ali sobre os domínios do diabo, Deus. Obrigado porque nós fomos libertados em Cristo Jesus. E nós subiremos contigo e reinaremos gloriosamente com o Senhor. E todos esses, Pai, todos esses demônios, maçons, pessoas, Pai, que têm servido ao inimigo, Pai, que não têm deixado seus olhos se abrirem para a verdade. Todos esses, Senhor, terão que se dobrar diante do teu senhorio, diante do teu poder, Pai. Senhor, eu oro, Deus, para que em cada lar o Senhor envie nesta hora o teu arcanjo, os teus anjos, tuas milícias de anjos, Senhor, que invadam os lares nesta hora, que entrem, Senhor, e levem, Senhor, a paz, que levem a proteção, que os teus olhos, Senhor, e a tua mão de poder esteja sobre cada lar, sustentando, Senhor, a cada vida, sustentando a cada pastor, Deus, a cada obra que o Senhor tem levantado, Pai, porque Tu és, Senhor Jesus, o Deus das nossas vidas, e nós queremos, Senhor, continuar contigo até o fim, ó Pai. Enquanto houver fôlego de vida em nós, amém, nós queremos ser assim, sinceros, amém, sem mácula, sem ruga, sem manchas, ó Pai, sendo incontamináveis, Senhor, neste mundo tão mau. E desde já, Senhor, eu libero uma palavra
profético, ó Pai, de bênção, de graça, Senhor, sobre esta reunião. Creio, Pai, que estarão ali irmãos, Senhor, pessoas designadas por Ti. Pai, a Tua palavra diz que como é bom e suave que os irmãos vivam em união. E que esta união, Senhor, esteja ali, Senhor, sobre este sítio, sobre o dia 1 e o dia 2, ó Pai, todos que vão estar na frente, cozinhando, Senhor, preparando todo aquele lugar. Que ali esteja, Senhor, os Teus anjos, guardando aquele lugar, Senhor, repreendendo, Senhor, toda a obra do maligno, ó Pai, e guardando estes irmãos tão preciosos. Eu oro, Deus, para que esta obra cresça e frutifique, que seja uma árvore, ó Pai, que dê seus frutos, ó Deus, para que muitos ainda sejam alcançados, Pai. Eu oro abençoando, Senhor, este simpósio, oro abençoando este trabalho, o qual o meu lar foi alcançado. Muito obrigado por esta bênção. Oro, Deus, pelo Dr. Pedrosa, para que eles tenham, Senhor, sempre suas forças, Senhor Deus, restabelecidas, para que ele seja sempre motivado pelo Espírito Santo a continuar firme, ó Pai. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias. Te louvamos, Senhor, e nos dê uma noite de paz, de descanso, que possamos dormir guardados e protegidos por Tuas poderosas mãos. Eu te louvo, Senhor, seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã, por nos ter conduzido ao trono do Senhor em nome de Jesus. E tenho certeza que Deus ouviu essa oração e está lá no trono dele, lá como incenso, trazendo um odor muito agradável e que repercute em muitas bênçãos para nossas vidas, nossos lares, esse ministério. Eu os amo muito e despeço na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã, se eu conseguir chegar mais cedo, porque eu vou começar uma cirurgia grande à tarde, né? Mas está no controle de Deus. Se eu conseguir, estarei aqui em tempo amanhã, né? E que Deus desde já abençoe a mim, o paciente de amanhã e a equipe que estaremos ajudando a salvar uma vida. Cristão não mata ninguém. Cristão ajuda a salvar vidas. Jesus nunca matou ninguém. Jesus nunca mandou fazer guerra. Jesus nunca mandou roubar ninguém, nunca mandou assassinar ninguém ou estuprar. Isso é coisa tudo do diabo, irmão. Dessas pessoas, quando eles estiverem na sociedade secreta, eles têm que saber que quem está com eles, eles vão responder por tudo isso um dia, porque eles estão do lado do reino dos bodes, da esquerda. Eu falo isso também todos os dias. Deus dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque foram esses que mataram Jesus. Por isso eles vão responder por tudo isso, irmão. Mataram Pedro, mataram Paulo, o André, o Tiago, o Lucas, todo esse povo de Deus, mataram aqueles 700 anos de Inquisição. Não foi só o Constantino sozinho, não. Todo aquele povo estava com Constantino, irmão. Como toda essa maçonaria hoje que persegue a igreja verdadeira de Cristo, eles vão pagar diante de Deus e é lá no lado esquerdo com os bodes. Agora, eles vão herdar todas as desgraças, todas as coisas ruins do mundo, eles vão herdar isso. Agora, nós que estivermos à direita, as ovelhas, olha só o que nós vamos herdar. Todas as coisas boas que aconteceram nesse mundo. Como isso aqui que nós lemos agora em Mateus 5, o Sermão da Montanha, né? Todas essas coisas boas que aconteceram no mundo, nós seremos responsáveis por elas. Porque ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. Você imagina? Nós temos um reino, irmão. Porque nós vamos ficar olhando para o aviãozinho do Bispo Macedo, para o aviãozinho do Roberto Marinho, para o iate do fulano, para o barquinho do outro, para a mansão do outro. Irmão, nós temos um palácio. Já está feito, está garantido, irmãos. Esse nosso mundo material é aqui. Mas o nosso mundo espiritual que vive para sempre tem um palácio lá para nós morarmos. Não se venda por essas porcarias, por esse pó aqui dessa terra, irmão. Pense grande, abra os olhos, olhem para o alto,
O que está aqui dentro de nós é muito maior do que está aqui no mundo. Nunca se deixe de se desvalorizar, irmão. Por mais que critique, que riem da tua cara, te desvalorizem, te humilham e queiram te matar, te destruir, irmão. Mas você sabe, você vai continuar sendo sempre o templo do Espírito Santo. E esse seu corpo espiritual que está aqui, na figura do Espírito Santo, ele vai subir para um palácio lá. Então, eu vou encerrar que às vezes eu dou uma de cantor e eu sou um dos melhores cantores do mundo, né? Eu costumo dizer só Deus que me ouve, né? Pela misericórdia dele. Mas tem um hino muito antigo, é muito lindo, né? Eu, às vezes, com violão, eu consigo pegar um ritmo melhor, mas vamos tentar ver se eu consigo passar a letra para vocês. Ele diz assim: a minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades para sempre estar com Jesus meu Senhor. Então, essa letra, tem outras estrofes, eu vou deixar aqui. Então, a minha casa humilde aqui não é para ser comparado com um lindo palácio que os anjos estão preparando para mim. Eu tenho uma casa naquela linda cidade. Então, essa visão do mundo que quer nos tirar essa visão espiritual. Nós não somos só carne, irmão, nós somos espírito. E esse espírito ele vai subir por esse lar que está se preparado desde a fundação da terra. Então, por mais humilde e simples que seja a minha casa aqui, Deus está preparando um palácio para mim. Não é como esses palácios que eu vi por aqui, mas é um palácio lá, né? Aí a segunda estrofe diz assim: eu não estou triste, nem desanimado, um peregrino, alegre eu sou, mas não me importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Tem coisa mais preciosa nessa terra, irmão. Os anjos estão preparando um palácio para mim. Não são um templo feito por mão de homens, irmãos, e que as pessoas idolatram e valorizam. O Evangelho transcende tudo isso, irmão. Nunca deixe Satanás tirar essa visão espiritual do reino de Deus, irmão, com essas porcarias aqui da terra, com os carros, com os edifícios, com os palácios, com as euforias das drogas, as alegrias da bebida, as alegrias do dinheiro roubado, alegria de sacrificar uma criança. Meu Deus do céu, irmão, é tanta coisa preciosa que nós temos para ver. Então, nunca se esqueçam quando eu falo que os que estiverem à sua direita, Deus vai dizer para nós. Você imagina Deus, você chegando no céu, ele falando: vem cá, meu irmão, quando nós abre a casa assim, nós estamos entrando, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. Pode entrar, Carlos. Vem cá, Gislene. Vem cá, o Edson. Vem cá, Carlinha. O Genildo. Vem cá, o Akel, o pessoal, a Crica. Vem cá, Gipo. Vem cá, vai entrando aqui. Esse reino é de vocês. Já está preparado há muitos anos. Olha, foram os anjos que prepararam. Você imagina só a emoção de chegar e estar vendo Jesus, aquilo ali. Irmão, é uma coisa que é inexplicável. Não tem como explicar. Por que eu vou trocar isso por uma religião? Por um falso profeta?
Ah, porque aquele cara fala bem, fala bonito, mas fala contra a palavra de Deus. Aí ele está construindo um templo aqui que é muito bonito lá em São Paulo e vai botar a Arca da Aliança. Irmãos, para Deus é porcaria, é pó, não vale nada. E para você também tem que ser assim, porque o que está aqui dentro de você, por isso que você não recebe nada aqui em dinheiro, você recebe em galardão. Que é tão precioso, Deus tem para dizer, vou te dar um montão de dinheiro, você vai ficar rico, vou te dar um relógio de ouro, igual o Silas Malafaia. Não serve de nada, irmão. Só para te levar para o inferno. Quanto mais riqueza, mais próximo do inferno. A palavra de Deus ensina isso. Então, nesse estudo de novo, nós frisamos sempre que a vinda de Cristo está muito próxima. Nós mostramos os fatos, e hoje mostramos os fatos. E que essa sociedade secreta que estão atuando hoje é a mesma que mataram esse Jesus precioso de Mateus 5, que fez sermão da montanha, que a gente vai continuar lendo. Como é que podem matar um homem como o bandido que fez um sermão da montanha lindo desse? Irmão? Porque eles sabiam que ele era filho de Deus. Irmão. As sociedades secretas mataram. E eles juraram naquela época, está nesse livro, que eles iriam perseguir a igreja de Cristo e matar todos. Não é? Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos e pense nesse hino, um hino muito antigo, irmão, que infelizmente não canto mais, mas os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Não é como estes que às vezes eu vi aqui. Né? Não esqueça dessa visão celestial, irmão, que você é a coisa mais preciosa. Ele sempre mostra que a religião é mais preciosa, que o templo é mais precioso. E nós acreditamos por muito tempo nisso, irmão. E você tem que saber, se aquele templo não tiver você lá, não vale nada, aquele é pó. É perda de tempo construir templo. Agora nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. É isso que você tem que cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem do seu marido, cuidar bem do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, dos seus amigos, dos seus parentes, tá? Dos seus irmãos em Cristo. Tem que cuidar bem dessas pessoas, como eu tento cuidar dos meus pastores aqui na Jumieso. Tudo que eu ganho um pouquinho mais, eu divido com eles lá, irmão. Eu sei que são pessoas que estão dando da sua vida para as pessoas, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês são diamantes, mais que diamantes, são pérolas, mais que pérolas, coisa mais preciosa do mundo. Vocês são aquilo que Deus disse, vocês são tudo para Ele. Quem sou eu para denegrir a vocês, para julgar vocês? Então só cabe a vocês receber. Deus, eu quero reconhecer que eu sou precioso. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu quero reconhecer que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu pequei, eu falhei, eu errei, mas eu estou me voltando nesse tempo final para o Senhor, Senhor. Eu quero fugir daquela igreja que o Senhor vai vomitar. Eu quero ir para aquela igreja que o Senhor vai subir, Senhor. Eu quero estar na sua direita, junto com as ovelhas. Eu não quero estar do lado dos bodes. Porque eu quero ser herdeiro de tudo de bom que existiu nessa terra. Então, essa é a nossa mensagem. Que os irmãos comecem essa semana, né, cheia da autoridade, do poder de Deus, do Espírito Santo. Fiquei muito contente com a notícia que os nossos vídeos, o testemunho do meu pai, está sendo muito bem ouvido, reproduzido aí, que realmente um homem que sofreu muito, irmão, que é um homem simples, um motorista de caminhão. Nós gravamos lá de Vitória com esse notebook aqui, a câmera mais ruim, né, mas fizemos um programa simples ali de improviso naquele dia, ele muito acanhado, né? Como ele sempre foi um homem muito humilde, simples, mas que já está dando uma repercussão no Brasil. E o irmão dizendo aí que já vários países estão copiando e reproduzindo o testemunho do meu pai. Ele merece, irmão. Eu tive a emoção e o privilégio de captar o testemunho do homem desse, irmãos, que sofreu, foi eletrocutado, porque não quis entrar na maçonaria. Aquela época, em 1960, por aí, que eles começaram com essa doutrina do choque, em 1940, no mundo inteiro. E aqui praticaram isso contra meu pai. Ele sobreviveu, mas ele tem as mãos dele ainda duras. E ele foi muito difícil, irmão.
ele sobreviver. Ele tinha uns 40 e poucos anos, agora ele vai fazer 89 anos. Então, uma bênção, a vitória de Deus. E só uns 3 ou 4 anos que eu vim saber que isso tinha acontecido com ele, que ele me contou, irmão. Eu sabia que eles tinham dado choque nele, mas não sabia que era por causa da maçonaria que ele passou muita perseguição. Então, isso Deus está honrando através da minha vida o que ele sofreu, irmão. Sem eu saber, Deus me levantou para combater isso. Então, Deus tem os planos dele. Hoje eu entendo porque Deus me botou na frente dessa batalha. Não é pela minha vontade, mas é pela vontade dele. Então, eu vou tranquilo, com muito amor e muita coragem. E eu não tenho como agradecer a Deus e agradecer a vocês. Todo esse carinho, essa força que vocês têm dado para a gente. Nossa, eu estou cansado, hoje cheguei cansado, tive muita coisa para resolver. Aí saí para passear com as minhas filhas, porque eu tenho essa alegria de estar com elas, né? Correndo, mas cheguei aqui em tempo de estar aqui com os irmãos. E amanhã cedo nós vamos estar trabalhando. Semana, os próximos 15 dias, tem muito trabalho pela frente. Mas Deus está fazendo a obra. E não tenho palavras para dizer o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são importantes para essa obra, o quanto vocês são importantes para Deus, irmão. Mas não deixa nunca, um dia só, serem desvalorizados por ninguém. Porque é Deus que deu esse valor para vocês. E Ele comprou vocês por um preço muito caro. Não foi a toalhinha de suor desse satanista Valdomiro Santiago da maçonaria, não. Deus comprou vocês foi com o sangue de Jesus. Esse que a maçonaria do Santiago matou e continua perseguindo os crentes verdadeiros. Não é? Então, não deixe ninguém te desvalorizar, irmão. Porque o único e verdadeiro Deus te valoriza e mostrou que pagou um preço muito alto por você, e você é a coisa mais preciosa que tem aqui na Terra. Eu vou continuar todos os dias falando isso, irmão, porque nós sempre fomos ditos assim: você é pecador, você é desprezado, você é miserável, você tem que dar o dízimo, você tem que ir para o templo para ser salvo, irmão. E o que Deus agrada é isso que nós estamos aqui agora. Eu acredito, todos nós estamos aqui com o coração quebrantado. Oração maravilhosa que a irmã Geisilene fez aí para a gente, oração sincera. E a letra desse hino simples, mas nos dá mais essa certeza de que eu tenho um lar muito lindo lá no céu, feito pelos anjos, não é por mão de homens. Então é coisa muito especial. Não dá para a gente descrever aqui na Terra. A partir do momento que a gente começar a desligar dessas coisas terrenas aqui e começar a imaginar o que está em breve para acontecer nas nossas vidas, você vê Jesus nas nuvens chamando o teu nome, não é a presidente Dilma, não. Não é um deputado, um senador ou um líder desse, não. Jesus, esse que foi perseguido, nós somos perseguidos por causa do nome dele, humilhados por causa do nome dele, eles lá na nuvem chamar o seu nome. Vem? Irmão, vão sofrer tudo que tiver que sofrer aqui. Mas nunca abandonar Jesus e a palavra dele. Ter sabedoria para a gente não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ter humildade, o coração quebrantado, não ter arrogância nem soberba. E muito amor. Porque essa arma, Satanás, não tem nada contra ela. Não é? Eu me despeço aqui, já com saudade até amanhã dos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela atinja todo o povo aqui na terra, hoje e para sempre. Amém. Tchauzinho. As meninas lá de Vitória, ó, um beijinho do tio Pedrosa. Aqui, ó. Cadê o nosso beijinho aqui, ó? Ah, nós não cantamos nossa musiquinha hoje. Você sabe cantar Sou uma Florzinha? Vamos? Essa é fácil, você sabe cantar? Ó, vamos cantar comigo, hein? Essa eu cantava com as minhas meninas. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. A outra lá de Nova York. Abra a boquinha para cantar.
Fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. Viu como que é fácil? Imagina uma florzinha no jardim de Jesus, não é? Então isso é muito bonito. E quem quiser ser maior no reino do céu, Jesus disse, tem que aprender com essas criancinhas, elas que são os nossos professores, né? É o que Deus disse, quem quiser ser maior no reino dos céus, tem que aprender com as criancinhas. Elas é que são os nossos professores, né? Nós cuidamos dela, mas nós temos que sempre olhar para elas. E a minha eu fiquei hoje meio preocupado, que estava com febre, então está dormindo aqui na nossa cama hoje, né? Está com febre, então está toda meigazinha. Vamos ver, deve ser um estado gripal e Jesus já providenciou a cura, não é? Então, a paz do Senhor. Um beijinho para as crianças. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.